Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas também. Deixa eu só ver aqui, mas acho que eu tô... Estão vendo a apresentação aí, né? Aqui tá tudo ok. Vamos lá, vamos começar aqui nossa aula. Espero que tenham todos tido um ótimo fim de semana. E, como eu disse na semana passada, eu vou terminar aqui essa parte de funções. Até aproveito para indicar que o material todo já está lá no Moodle, o PDF, já está lá no Moodle também os próprios códigos, assim como também os códigos da avaliação do ano passado, que eu vou explicar aqui daqui a pouco, né? Quando a gente avançar um pouquinho mais aí na aula. Aproveito aqui também para verificar com vocês, né? Eu vi aqui que a Cindy entrou, então ela me enviou um e-mail dizendo que os códigos estavam aparecendo de uma maneira, digamos, um tanto quanto estranha. Não sei se a Cindy resolveu e não sei se esse mesmo problema ocorreu com os outros. Mas caso não tenha resolvido, Cindy, e caso eu tenha tido algum problema com os outros, salvem, guardem o documento e quando forem guardar, vocês verifiquem aqui. Eu vou abrir um aqui, que é o primeiro da aula de hoje. Aqui embaixo ele tem o TF8, como vocês devem estar vendo. Vejam se está, me parece que no da Cindy estava. E aí, se tiver com problema, procurem aqui, cliquem ali e procurem por ANSI. Tá? Não sei se vai aparecer aqui, é que para mim não está aparecendo porque é o formato do Windows, tá? Ou coloquem aqui o Autodetect, que aí ele deve resolver. Imagino que resolva, porque a única coisa que eu faço realmente é, enfim, comprimir os códigos, colocar no zip e enviar lá para o Moodle. Não faço absolutamente mais nada, né? Então, tem essa opção aqui, tá? Como eu coloquei, aqui ele está com o TF8, que é um padrão que deveria funcionar normalmente no Windows, mas, enfim, vejam se nesse Autodetect aqui ele vai resolver, ver o que pode acontecer, tá? Porque realmente, em princípio, não tenho como resolver isso à distância. Outra opção será abrir, em vez de abrir no Atom esse documento, abrir no editor de texto do Windows. Tem lá o Notepad. Então, é uma possibilidade também abrir pelo Notepad esse arquivo .py com o código. E aí, na hora, eu não consigo fazer aqui porque eu não estou no Windows, claro, mas na hora em que você for guardar, tem lá a opção, né? Guardar como. Embaixo, ele vai ter ali a codificação. E ele pergunta se vai querer guardar com o TF8 ou o formato ANSI, que eu tinha digitado aqui antes e que aqui na minha máquina não encontra, que é desse jeito aqui, ANSI. Tá? Então, vejam se de repente fazer uma espécie de cópia, né? Mas pelo Notepad, pelo editor de texto do Windows. Aqui no Atom, eu acho que não tem como mexer, pelo menos aqui na versão aqui do Mac, não tem como alterar a codificação. Tá? Então, talvez fazendo isso seja possível de resolver. Né? Pelo menos assim espero. De toda forma, vamos lá. Tá? Ali até já tem um, mas antes, aqui vai ser razoavelmente rápido, como eu falei. A gente vai finalizar, e realmente aqui funções não tem muito mais mistério. Tem lá a questão da função lambda, tá? Que a gente tinha colocado no plano de ensino, mas isso vai ficar para depois, não se preocupem. Tá? Vi aqui, sim, o seu comentário, tá? Então, vê realmente se você consegue alterar, procura depois no Google, alteração de codificação, tá? O problema é esse. O problema é que
o Windows usa uma codificação, que geralmente é aquele ANSI, e o Mac usa o TF8. Então, por causa disso, ele aparece aqueles símbolos como apareceu para você, tá? Então, veja se depois consegue verificar isso como um problema de codificação de texto, que, enfim, vai ter alguma forma de resolver isso, não tenha dúvidas. Mas voltando, então, e olhando para o plano de ensino, a única coisa que vai ficar faltando, então, é aquela parte das funções lambda, e a questão do for, que eu já falei que a gente vai começar aí depois. Tá? A gente vai, então, aqui terminar a parte de funções. Eu já passei, aliás, eu estava até revendo os meus slides aqui da aula de hoje, e tudo que está nesses slides, que eu repito, já estão lá no Moodle à disposição de vocês. Tudo que foi falado, tudo que está nesse slide já foi falado na semana passada. Acabou que eu consegui falar bastante coisa, mas a gente vai rever aqui, tá? Algumas coisinhas em relação a isso. Então, a gente tinha falado na semana passada sobre a questão lá do argumento e do parâmetro, tá? Então, lembrar que o parâmetro está ali na primeira linha, tá? Onde eu tenho ali o elevado ao cubo, a função, né? Em que eu elevo ao cubo, tá? Então, eu defini a função e vejam ali o que eu estou fazendo, tá? Vejam o que eu estou colocando nessa função. Ou seja, a minha função elevada ao cubo, ela recebe um valor, e ela recebe um valor que é o argumento quando eu chamo a função. Ou seja, lembrem-se que eu fiz na aula passada, na semana passada, usando lá o nosso site, eu tenho aqui, semelhante, aqui é um pouquinho diferente dessa elevada ao cubo, mas lá no site que eu fiz aquela questão de que quando você chama a função, e neste exemplo que tem aqui nesse slide, o chamar a função é ali na terceira linha, tá? Depois do print. Então, ali eu chamo a função e eu passo um argumento para essa função. O meu argumento da função é o número 12. Então, o Python, quando vai executar isso, o que ele faz? Ele lê aquela linha, a terceira linha, no caso, e ele vê, bom, aqui está sendo chamada a função, cujo nome é elevado ao cubo, e nesta função existe o parâmetro, que é o número 12. Então, o que o Python faz? Ele volta lá para cima, digamos assim, ele vai para onde está lá a função elevada ao cubo, e quando ele chega ali, ele vê que ali nós temos uma variável chamada n. Portanto, a variável n receberá o valor que foi enviado como argumento, que no caso, nesse exemplo aqui, é o número 12. Então, o n passa a valer o número 12. E depois a função é elevada ao cubo. Então, na verdade, o que a função está fazendo? Ela está pegando o n, elevando ao cubo. Lembrem-se de que 2 asteriscos é o símbolo para potência. Portanto, eu pego o n, elevo ao cubo. Desculpe, gente. Qual é o valor de n? O valor de n é 12. Portanto, é 12 vezes 12 vezes 12. Ele pega este número, converte para string e depois mostra isso na tela. Tá? Então, a função elevada ao cubo só faz isso. Né? Ou seja, ela literalmente eleva ao cubo, pega o número, coloca na potência número 3, converte para string e mostra aquilo ali em formato de string, não em formato de número. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Como eu disse, o importante aqui, eu não vou, obviamente, questioná-los a respeito do nome, se isso é um argumento, se isso é um parâmetro. Isso em si é mais ou menos irrelevante. Tá? O que importa é que vocês percebam essa transposição daquilo que está entre parênteses quando chamamos a função e aquilo que está na variável lá de cima das funções. Então, vocês, quando forem criar funções, vocês precisam ficar de olho nisso.
tá? Olhar, por exemplo, uma coisa que pode dar erro no seu programa. Se você define uma função com 2 argumentos, por exemplo, mas você, no fim, passa só um argumento. Quer dizer, você define com 2 parâmetros, desculpa, quando coloca lá o def, e aí coloca 2 parâmetros, mas na hora de chamar a função só passa um. Então, a gente tem meios para resolver isso também, mas não vamos chegar lá. Então, tem que tomar cuidado com isso para evitar esse tipo de problema. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Deixa eu só ver aqui. Ali eu já tenho o return. Então, a ideia aqui é essa. Tá? Eu não vou colocar lá no site, porque já tinha feito até na semana passada, mas a ideia aqui é que quando você chama a função, você passa o argumento e ele, então, é enviado para a função. E a função, nesse caso aqui, ela vai mostrar aquele resultado. Agora, a gente vai falar sobre, para fechar, o conceito de função, a explicação de o que é função. Na semana passada, na aula passada, quando a gente estava lá no site, toda hora aparecia assim, return value none. E eu falei para vocês, não se preocupem com essa questão do return, que a gente vai falar agora o que é. E aí, a ideia é essa que está aqui. Ou seja, as funções mais relevantes são aquelas que retornam um valor. E o que é retornar um valor? É uma expressão que significa o que está logo depois aí da explicação. Ou seja, a função recebe algo, ela recebe um número e ela devolve algo para o programa. Então, vocês, para entender isso daqui, vocês precisam entender como se a função não é que ela seja destacada do programa, porque é óbvio, ela está dentro do programa, ela está sendo executada ali no programa, no código, né? Ela está embutida no código que você criou. Mas o ponto é que lembrem-se daquela lógica que eu expliquei semana passada. A função é criada para evitar que você repita linhas. A função é criada para evitar que você cometa erros, porque quanto mais linha, mais erro, ou maior é a probabilidade do seu programa ter um erro. Então, a ideia da função é que ela faça alguma coisa e ela devolva um resultado para o seu programa. Então, aqui, quando a gente fala em return, né, ou que é a palavra que nós vamos usar, vocês já viram ali no código, que é o return, você está retornando o resultado da função para o seu programa. Então, essa função que está aqui, por exemplo, ela não retorna nada. Ou seja, ela não devolve para o programa absolutamente nada. O que ela faz? Ela simplesmente mostra um resultado ali na tela. Ela faz aquele print ali, pronto. Tá? Agora, as funções realmente relevantes são aquelas que retornam um valor. Então, por exemplo, e ali a gente tem o 4, eu vou executar aqui o 4, enfim, para que vocês vejam ele funcionando. Tá? Opa, peraí. É 0,4. E ele me retorna o valor 8. Tá? Vou executar de novo, ele apenas mostra o número 8. Então, obviamente, isso aqui é um código que não tem razão alguma de existir, a não ser por uma questão didática, para mostrar para vocês como funciona essa questão do return. Então, você usa o resultado da função, atribuindo esse resultado a uma variável. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente usa lá a função input, que eu coloco x igual um inteiro, né, o int, do input daquela mensagem digite um número. Eu estou executando ali 2 funções do Python. Eu estou executando a função input e eu estou executando já a função int para converter para inteiro. E eu estou atribuindo isso para a variável x. Então, é exatamente a mesma coisa. Você vai criar, e aí eu passo aqui já para o próximo, eu tenho aqui uma função. Eu crio o meu código, eu defino a minha função, tá? A minha função se chama soma 2 números, ela tem como parâmetros 2 variáveis A e B, e aí, dentro da função, eu tenho uma soma, ela soma A e B. Não tem aqui nenhum mistério. E ela retorna a variável soma.
Ela retorna para onde? Ela retorna para o programa. Então, percebam, esqueçam ali o bloco da função. Olhem só para as duas últimas linhas. Eu estou dizendo que x vai receber o resultado da execução da função soma dois números, e eu vou passar como argumento os números 3 e 5. E depois eu mostro o resultado de x na tela. Então, na verdade, quando eu executo esse programa, o que eu estou fazendo? Eu chamo a função soma dois números, passo para ela os números 3 e 5, respectivamente. A variável A vai ser o número 3, a variável B vai ser o número 5. Aí, dentro daquela função, eu crio uma outra variável, que vai ser a soma das duas, que obviamente vai ser 8. E aí eu retorno o valor da variável soma. E eu retorno para onde? Eu retorno para o programa, digamos assim. É por isso que eu falei agora 2, 3 minutos, vocês devem imaginar a função como se ela está dentro do programa, mas ela é separada do programa. E separada por quê? Porque o programa começa a executar, aí ele vai lá, executa a função, aí aquele valor da variável soma volta para o programa e ele é atribuído à variável x. E depois eu mostro, então, o resultado de x, que é esse código que estava aqui, tá? Que a gente vai colocar lá para que vocês possam ver, sempre visualizar a sequência. Então, o programa começa, o Python vai definir aquela função. Definiu na memória. Na memória agora existe uma função que recebe dois argumentos, tá? Ou seja, uma função com dois parâmetros, que são as variáveis A e B. Aí eu crio na memória, estou ali na linha 4, vai ser a próxima linha a ser executada no meu programa. Então eu vou criar a variável x. Beleza, isso aqui vocês já sabem, não tem mistério nenhum. Eu criei, vou criar, né? Porque ainda vou executar aquela linha. Mas o que vai acontecer então? Vou criar aqui na memória do meu computador, que eu estou usando para dar aula agora, uma variável chamada x. Qual é o conteúdo desta variável? O conteúdo desta variável é o resultado da função soma dois números. E eu estou enviando para a função soma dois números os números 3 e 5. Então, ele envia, e aí a gente vai lá para a função. Como vocês podem ver ali, ó, o A vale 3 e o B vale 5. Vocês viram aqui do lado direito. E aí ele vai criar a variável soma, tá? Ou seja, é a próxima linha que vai ser executada. Executou. Vejam que, como vocês já sabem, mostrei isso na aula passada, o que está aqui em azul é uma variável dentro da função apenas, tá? Então, vocês já vejam aqui, né? Já veem aqui que a variável soma, óbvio, tem o valor 8, e aí ele vai retornar o valor da variável soma. Ele vai retornar para onde? Para o programa. Só que no programa eu estou dizendo que o resultado da função soma dois números deve ser atribuído à variável x. Portanto, ele vai executar aquela linha, e aí o x, como vocês estão vendo aqui, ó, agora nós temos aqui um return value 8. Porque eu disse aqui ó, na linha 3, retorne, né? Ou seja, o que é o return? É o envie para o programa o conteúdo daquela variável. Eu pedi para ele retornar, portanto, o conteúdo da variável soma, por isso que ele vai retornar o valor 8. Ele vai retornar, o que é o retornar? Retornar para a execução do programa. Retornar para o centro do seu código, para aquela linha onde a função foi chamada. Então, quando eu clico aqui no Next, o x passa a valer 8. Por quê? Porque ele retornou para a função soma dois números, tá? E este conteúdo desta função foi atribuído à variável x. E aí ele mostra o resultado na tela. Ponto. Tá? Então, a ideia aqui é essa. A ideia do return é fazer com que você, então, literalmente retorne aquele valor. Quer dizer, aquele valor, eu digo aquela variável, o conteúdo dela. Pode ser um texto, tá? Pode ser outros tipos de dados que nós vamos ver mais para frente. Mas você retorna, então, o conteúdo daquela variável para dentro do seu programa. Essa é a ideia do return. Aqui a questão do fluxo de execução. Eu não vou gastar meu tempo aqui falando sobre fluxo de execução. Não se assuste.
mas eu não vou gastar porque eu já falei isso. Tenho falado isso desde o primeiro dia que eu abri o site do Python Tutor. Porque o fluxo de execução é exatamente ver aquele passo a passo que a gente viu. Então, o fluxo de execução, como vocês podem ver aí, corresponde ou diz respeito a saber a ordem em que os comandos são executados. Então, a execução sempre começa no primeiro comando, né, na primeira linha do programa, sendo executado um de cada vez. E a definição de funções não altera o fluxo de execução do programa, como a gente já viu. Mas lembre-se de que os comandos dentro da função não são executados a menos que a função seja chamada. É isso que nós acabamos de ver aqui. Né? Ou seja, a gente inicia o programa, aí ele criou lá a função e pulou para a linha 4. E se aqui no nosso código, eu vou até alterar aqui, eu vou colocar isso aqui agora como comentário, e vou colocar que x vai receber 3 mais 5, só para ilustrar a ideia. Então, vamos lá. Ele criou a função na memória e ele já pulou a linha 4, como vocês viram. Tá? Ou seja, estava lá em cima, criou a função, mas pulou a linha 5. E vocês viram que anteriormente, quando eu executei, na hora em que eu chamei a função soma dois números, ele voltou lá para dentro da função e executou tudo aquilo dali. E obviamente que agora não. Então agora ele soma e ele mostra na tela. Portanto, óbvio, as linhas que estão dentro de uma função só serão executadas se você chamar a sua função no meio do seu programa. Se você não chamar, elas não serão executadas, tá? Claramente. E aí, como eu coloquei aqui, isso aqui eu também vou passar muito rápido, porque foi o que a gente acabou de ver, inclusive. As chamadas de funções são desvios do fluxo de execução, ou seja, em vez de ir para o próximo comando, o fluxo pula para a primeira linha da função, foi o que nós vimos anteriormente, executa todos os comandos da função e volta para continuar de onde ele tinha parado, que foi aquilo que nós fizemos aqui, quando isso aqui não era quando isso aqui não era um comentário. Tá? Agora eu vou colocar como comentário de baixo. Então, aí nós temos exatamente isso aqui, ó. Ele pula para a primeira linha da função, executa os comandos e volta para continuar de onde tinha parado, que é o que nós vimos aqui. Criou a função, chama a função na linha 4, vai lá para cima, executa tudo que está dentro da função, retorna o valor e volta para onde ele tinha parado. Exatamente isso que acontece. Então, isso é bastante simples, até você se lembrar de que uma função pode chamar outra, não se esqueçam desse detalhe. Então, enquanto estiver no meio de uma função, o programa pode ter que executar os comandos de uma segunda função. Tá? E quando estiver executando a segunda, ainda pode executar a terceira. Aí depende do nível que você vai querer colocar para aninhar uma função dentro da outra. O importante a se lembrar é que cada vez que uma função termina, o programa volta para onde ele tinha parado quando a função foi chamada. Tá? E aí chegou lá na última linha, acabou. Então nós temos aqui, por exemplo, esse pequeno programa. Percebam que esse programa tem duas funções. Tá? E eu acho que já é o próximo. Eu não sei se é o 5. Não, não é o 5 ainda. Tá? Mas não tem problema, vamos deixar aqui, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu tenho aqui duas funções. E aí eu coloco aqui qual é o fluxo de execução desse programa. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Olhem para essa sequência, nós temos ali as linhas, tá? Olhem para essa sequência, para esse código, e coloquem aqui no chat, vou dar 3 minutos para vocês, coloquem aqui no chat qual das opções vocês acham que vão ser executadas? Ou seja, qual das linhas ali? Opção A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Tá? Ou seja, espero que não tenham dado a resposta olhando para os slides que estão lá no Moodle, mas é para realmente pensar. Ou seja, o que acontece? Tá? Em primeiro lugar, nós vamos executar esse programa. Então, antes até vamos entender o que esse programa faz. Esse programa cria uma função chamada potência, né? Pot, com 2 parâmetros, as variáveis b e p.
Portanto, ali nós temos que o y vai receber vai receber os dois números. Então, significa dizer que é o primeiro número elevado à segunda, e ele vai retornar o resultado dessa potência. Ótimo. Depois nós temos outra função que define o quadrado. E o que é o quadrado? Vejam que aí a função quadrado está chamando a função potência. Portanto, a função quadrado tem um parâmetro, tá? Que é o número, a variável x, e aí eu tenho a variável a, que recebe o resultado da função potência, e essa função pot, ela tem dois parâmetros, o x, e o x veio de onde? O x veio do quadrado, tá? E o número 2. Portanto, quando a gente faz aqui a transposição de uma variável para outra, aquela linha 6, o que ela está fazendo? Ela está pegando o conteúdo da variável x e enviando para a função pot. Portanto, o x, né, o conteúdo de x, será atribuído à variável b. E depois ela tem o segundo argumento, que é o número 2, ali na linha 6. E aí o número 2 vai para onde? O número 2 vai para a variável p. Então, o Python cria isso. Depois a gente começa o programa na linha 9. O n vale 5. E eu digo que o resultado é o quadrado de 5. Então, quando o Python chega na linha 10, tá? O que ele vai fazer? Ele vai chamar a função quadrado e vai enviar o número 5, porque a variável n tem o número 5, né? Como conteúdo, o número 5. Então, quando chama a função quadrado, x vale 5. E aí ele executa o a. O a vai ser, aí ele chama outra função. Vai ser o x e o 2. O x vale 5, portanto, potência de 5 e 2. Aí ele chama a função pot. O b vai valer 5 e o p vai valer 2. Então, o y vai ser o 5 elevado ao quadrado. Portanto, o y vai ser igual a 25. Retorna o valor de y. Retorna o valor de y para onde? Retorna o valor de y para a função quadrado. Portanto, o a vai valer 25, porque o a é o resultado da função potência. E aí retorna o valor de a. Retorna o valor de a para onde? Para o programa. E aí o resultado, a linha 10, a variável resultado, vai valer então 25. E depois mostra o resultado. Então, essa é a sequência aqui nesse fluxo, tá? Nesse vai e vem. E, claro, eu repito que isso aqui a gente não precisava fazer toda essa volta, dar toda essa volta. Não precisamos dar toda essa volta. Mas aqui é para explicar que você pode chamar uma função dentro de outra. E, de novo, talvez agora você fique pensando assim, meu Deus, isso aí não faz sentido algum, mas faz. Tá? Como a gente vai ver um pouco mais para frente, o uso de funções e o chamar uma função dentro de outra é extremamente relevante para algumas coisas que nós vamos fazer aí um pouquinho mais para frente, na segunda parte aqui da nossa disciplina. Então, lembrem-se disso, tá? Lembrem-se aqui de que uma função chama a outra, que isso é plenamente possível. E como eu falei, ele executa a linha 1, por isso que a resposta é a letra E. Ele executa a linha 1, cria aquela função na memória. Aí ele pula para a linha 5, cria aquela função na memória. Aí ele vai para a linha 9, n vale 5. Aí ele vai para a linha 10, ele chama a função quadrada. Quando ele chama a função quadrada, ele executa a linha 6. Só que quando ele executa a linha 6, ele chama a função potência. Aí ele vai para a linha 2, depois ele vai para a linha 3, retorna 25 lá para a função quadrada. Aí estamos agora na linha 7, porque o a vale 25. Retorna o valor de a lá para o programa. Resultado passou a valer a variável resultado ali embaixo, na linha 10. Vale 25, e aí ele mostra, então, o resultado na tela. Tá? Essa é a ideia do fluxo de execução.
Aqui nós temos também aí a questão das vantagens que eu já tinha comentado, ou seja, a criação de uma nova função dá nome, claro, a um grupo de comandos, facilitando a leitura, compreensão e depuração. O que é depuração do programa? Depuração é você encontrar erros. Tá? Então, usar funções facilita na hora que você for encontrar erros. As funções diminuem o programa eliminando o código repetitivo, eu já tinha falado isso semana passada. Se for necessário uma alteração ou correção, você a fará em um só lugar, também já tinha comentado. A divisão de um programa longo em funções permite depurar as peças uma de cada vez e montá-las como se fosse um todo. Então, a ideia é você fazer aqui literalmente um exercício analítico de pegar o todo e ir dividindo em partes menores, que são as funções. E funções bem projetadas são úteis para outros programas. Tá? Ou seja, nós podemos criar uma função que estará num código e a gente não precisa copiar e colar aquela função e colocar em todo novo programa que a gente está criando. A gente pode deixar essa função, podemos criar um arquivo do Python só com a função. E aí você vai falar assim, ué, mas como que a função vai ser executada? Porque para ser executada precisamos ter uma linha de código chamando aquela função, correto? Corretíssimo. Só que nós podemos fazer isso de outro arquivo. Então, eu tenho uma função maravilhosa. Eu crio, coloco essa função num arquivo só com a função. E aí, lá no meu programa, digamos assim, de verdade, né? Ou seja, no programa onde eu quero chamar aquela função, eu faço uma referência a esse outro documento. Eu digo assim, Python, ó, aqui eu estou chamando a função tal, não importa qual a função, XPTO qualquer, só que essa função não está nesse arquivo, essa função está no outro documento. Então, vai lá, olha o outro documento, executa a função para mim e volta para esse código aqui. E isso é plenamente possível de ser feito. Tá? E é muito útil. No dia a dia é assim que se faz, na verdade. Você não cria as funções todas em um documento só. Tá? Porque senão, por exemplo, eu tenho um programa aqui que é o a.py, que faz alguma coisa e usa essa função. Aí amanhã eu crio o b.py, que faz outra coisa diferente, mas em uma parte do programa ele usa a mesma função. Então eu teria de ficar copiando e colando aquele código em todos os meus arquivos .py. E eu não preciso fazer isso. Se eu sei que eu vou utilizar várias vezes, eu crio só um arquivo, né, um .py com a função, e depois lá no código A, no código B, no código C, no código Z, eu simplesmente digo, Python, use aquela função que está lá naquele outro documento. Vai lá, pega, executa, me traz o resultado. Maravilha, sem problema algum. Tá? Nós temos aqui um nosso exercício, quer dizer, imagino que vocês já tenham até pego lá no Moodle, se não pegaram, não tem problema, eu vou mostrar aqui do mesmo jeito. Mas nós temos aqui, modifique o código abaixo para que o programa mostre o resultado de um número inserido pelo utilizador elevado ao cubo. Então, o que você vai fazer? Quer dizer, nós temos aquele código ali, aquela função elevada ao cubo. O que você vai fazer? Você vai fazer um input, converter para inteiro ou para float, isso é uma opção sua, e pegar esse número que foi inserido e enviar para a função elevada ao cubo. Só isso. Nada demais. Tá? Eu acho que até tinha colocado aqui, é o 5. Tá? Ou seja, ignorem essa primeira linha. Tá? Essa aqui eu vou até colocar como comentário. E aqui eu optei por fazer um pouquinho diferente. Tá? Ou seja, primeiro deixa eu executar aqui, o programa 5. Então vamos executar o 5. Tá lá, digite um número para elevá-lo ao cubo. Vou colocar o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá ali. Eu tenho duas linhas, propositadamente, tá? Porque eu estou mostrando como... Aliás, já tinha feito isso lá na primeira parte, a gente pode mostrar de duas formas. Então, aqui, vamos lá analisar o nosso fluxo de execução do programa. Ok? Definiu a função. É para executar, meu amigo. Espera aí, aqui. Pronto. Definiu a função. Então, acabou. Está definido. Tá? Vamos ter ali a variável número, tá? Já respondo
tá? Para Maria Francisca já respondo, mas vai ter sim funções, tá? Mas já respondo com mais detalhes. Nós temos aqui que eu estou inserindo o número 3, porque ele pediu um número para elevá-lo ao cubo. Pronto. Então, o número vale 3. Chama a função elevada ao cubo. Ao chamar, ele passou o 3 para a variável n, porque aqui em cima eu chamei de variável n, e aqui ele mostrou pela primeira vez e mostrou pela segunda vez. Quando a gente olha para o código, tá? Eu já tinha feito isso, eu tenho aqui duas maneiras de mostrar esse resultado, tá? E, na verdade, eu estou misturando aqui. Eu tenho aqui o %s, tá? Por que o %s? Aqui eu estou colocando como %s porque eu tenho o n, vejam aqui, ignorem essa linha aqui também por enquanto, tá? Isso aqui não. Olhemos para essa linha 4, que está aí selecionada. Então, eu tenho ali que o %s elevado ao cubo é igual a x. E aí, o que eu tenho ali? Eu tenho o %n, tá? Porque eu estou colocando a variável n. Qual é a variável n? Variável n é um número. E aqui eu estou convertendo o número para elevado ao cubo para string, tá? E acrescentando ponto no final. Então, eu tenho... E, na verdade, a gente pode ainda fazer isso aqui, ó. Print, tá? %s elevado ao cubo é igual a %d. Tá? É isso que vocês já tinham feito. E aqui eu colocaria, então, n elevado à terceira. Cadê? Aqui, 3. Pronto. De novo, tem outras maneiras de fazer. Tá? Então, a ideia aqui é que vocês têm todas essas possibilidades para mostrar o resultado. Quando a gente executa aqui, coloca o 3, está ali. 3 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Na primeira aqui, da linha 3, eu estou convertendo n para uma string. Por quê? Porque o print só mostra strings. Então, estou convertendo para string para juntar com isso aqui, e aqui convertendo para string de novo, o resultado da potência. Aqui eu estou colocando o %s e depois convertendo para string, e aqui eu estou colocando %s e %d. Maneira mais simples, essa última aqui. O ponto aqui, mais importante do que a maneira de mostrar, é lembrar que eu estou pedindo um input, converto para inteiro, envio esse número para a função, e a função faz aquilo que eu quero. Tá? E aí, voltando aqui à pergunta da Maria Francisca, sim, nós iremos ter algumas coisinhas com funções aí na quarta-feira, tá? Então, por isso que eu estou aqui reforçando esse conteúdo. Daqui a pouco a gente já vai ver, inclusive, algumas respostas, né? As respostas lá do ano passado, tá? Para mostrar, claro, eu já disse que do ano passado foi um pouco mais puxada, digamos assim, do que as aulas, mas eu quero mesmo assim explicar para que vocês possam perceber toda essa lógica, lembrando do fluxo de execução sempre, tá? Aqui eu tenho, esse eu vou pular, tá? Porque esse aqui é o exercício 6, que ele usa o comando for, e a gente não viu aqui o for, então eu vou passar, não vou entrar nele aqui. E aqui nós temos um programa de salário bruto mensal, tá? Ou seja, que é o 7, tá? Então, o 6, não se preocupem com o que está ali no 6. Eu tenho aqui o valor pago por hora. Qual vai ser um valor, qual é o valor que vocês querem receber por hora de salário? Um valor realista, não um valor absurdo. Qual é o valor que vocês querem colocar aqui? 8, beleza. Cindy colocou 8. O Alan colocou 30 euros por hora, e essa é uma maravilha. Mas eu vou ficar com o da Cindy, tá ok, Alan? Porque ela escreveu primeiro. Quantas horas você quer, Cindy, trabalhar por semana? Por semana, não é por dia, ok? 20 horas por semana, maravilha. Quer trabalhar 4 horas por dia, segunda a sexta, 20 horas por semana, maravilha. Então, Cindy, com isso você ganharia 640 euros por mês. Você teria um desconto do IRS de 51 euros, 8% do salário bruto.
Você teria ainda um desconto da Segurança Social de 11%, portanto, seria descontado 70 euros. Seriam descontados, então, de maneira total, 121 euros, e você receberia, então, como salário líquido, 519 euros por mês. Exato. Né? Um part-time aí, praticamente. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Agora, se fosse opa, aqui, peraí, que eu coloquei a seta para cima, e veja que eu estou dentro de um while, que eu estou perguntando de novo. Agora eu vou colocar os 30 euros do Alan. Alan, quantas horas quer trabalhar por semana? Coloca aí no chat. 15 horas. O Alan quer mais part-time do que a Cindy. Mas ganha mais, obviamente, pelo valor por hora, claro. Então, a mesma coisa ali. 1.800 por mês, 288 de IRS, só que aí vejam que aumentou ali o valor, tá? 11% de segurança, aumentou a porcentagem, o IRS da Cindy era 8%, da Alan 16%, porque o valor do IRS varia conforme o salário bruto, tá? 11% de segurança social, total de descontos, o Alan ganharia aí 1.314 por mês, que é um valor que está razoável, né? Agora chega. Agora vamos usar -1 como está ali no comando da questão, tá? Então, eu tinha de sair antes ali, peraí, tá? Então, aqui -1, beleza, saiu. Então, pessoal, aqui nós temos um programa, como está aqui, para calcular isso aqui, né? Calcular o valor bruto, desconto do IRS, etc. Tá? Então, aqui eu quero mostrar esse, tá? Para vocês, que é esse daqui. Vejam que ele é um programa maior, mas ao mesmo tempo ele não é um programa nada absurdo. Tá? Ele não é um programa complicado em termos de lógica. Antes da gente passar olhando para esse resultado, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de pegar aqui como está aqui, eu estou pedindo o valor pago por hora, eu estou perguntando o número de horas por semana. Portanto, se eu quero saber o salário bruto do mês, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de multiplicar o número de horas por semana pelo valor pago por hora, eu tenho o valor por semana, pego isso e multiplico por 4 para fazer um padrão, porque cada mês tem 4 semanas. Então, a gente parte por aí. Beleza, acabou. Tenho o salário bruto, está feito. Depois eu tenho de calcular os descontos. Então, 8% dos 640, não tem mistério nenhum. Depois eu pego 11% do salário bruto para a Segurança Social. Depois eu somo os dois descontos. E aí eu tiro o total de descontos do salário bruto, sem mistério. Em termos de lógica, o programa não é difícil. E aqui é a mesma coisa. A única diferença é que aqui, como o salário aumentou, como eu disse, a porcentagem do IRS é mais alta. Isso você coloca no código. Então, não tem mistério esse programa aqui. E quando a gente começa a olhar aqui, a gente vê exatamente a mesma coisa. Ou vê que realmente não tem muito mistério. Deixa eu só ver aqui o negócio do 8. Esse 8 é outra coisa, tá? Então, aqui nós temos, em primeiro lugar, percebam aqui, ó, o que eu já estou fazendo aqui. Eu tenho aqui uma função chamada calcula salário com 2 parâmetros A e B. E o que ela está retornando? Ela retorna para o meu programa a conversão para inteiro das 2 variáveis vezes 4. Portanto, eu já sei que isso aqui é para calcular o salário bruto. Porque é aquilo que eu disse. Eu pego o total de horas vezes o valor pago por hora, vezes o total de horas por semana, vezes 4, que são 4 semanas no mês. Tá? Então, eu já estou, e veja que eu já estou aqui fazendo de uma vez só, numa linha só. Eu poderia ter colocado aqui, ó, salário, tá? Vai ser igual A vezes B vezes 4, e aí return salário. Poderia, aqui é só salário. Poderia ter feito isso? Poderia. Tá? Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso mandar a função já retornar o que eu quero, sem problema nenhum.
Aí a gente começa o nosso programa e temos aqui um while true. Só que nós temos outro while true. Por quê? Vamos lá voltar para a nossa execução. Tá? Digite um valor pago por hora. Eu sou aquela pessoa maliciosa, aquela pessoa que quer ver o circo pegar fogo, e eu não vou digitar número. Vou digitar letra. E aí o programa fica me exigindo. Não, mas eu quero testar. Não, mas eu quero digitar agora números com letras. Só números. Então eu vou lá e digito 10. Agora o número de horas. Não, agora o programa vai dar erro, né? Não. O programa não dá erro. Mas eu quero fazer dar erro. Não vai dar erro. Por quê? Porque não eu, Matheus, né? Nós somos bons programadores e nós já pensamos antecipadamente que vai ter um utilizador que vai querer fazer esse tipo de sacanagem com a gente. E vai dizer, não, eu quero fazer o programa dar erro. E nós, bons programadores, então vamos forçar o utilizador a digitar só números. Porque se estamos calculando o salário, estamos querendo saber de números. Então tá, aí ele vai lá, quantas horas? Trabalhei 40 horas por semana, tá? E aí, beleza, tá aqui. Então aqui, por que eu tenho dois while true? E aqui percebam a lógica e vejam que tem o try e o except. Eu tenho um while true, que é esse primeiro, que é o geral, para fazer isso que está sendo mostrado agora. O programa começou, executou o valor de tudo que eu quero e continuou perguntando. Então, eu venho aqui de novo, 10, 20, e ele continua lá perguntando. Agora eu coloco 20, 30, ele calcula e continua. Então, isso é o meu while true geral ali em cima. Só que eu quero forçar o utilizador a inserir apenas números. Por isso é que aqui eu crio um outro while true, em que eu peço para ele me dar o valor pago por hora. E aí a gente faz aquele try except. Eu tento, e olha como aqui eu vou inverter a lógica daquilo que eu fiz na semana passada. Porque aqui eu tento converter para inteiro. Por que eu tento converter para inteiro? Porque aqui a pessoa, o input sempre recebe string, lembrem-se daquela lógica, o input sempre recebe string. Portanto, se eu digito letras, a função int funciona? Não, ela dá erro. Tá? Então, eu estou fazendo aqui uma maneira de que, se a pessoa inseriu letras, esta linha 8 vai dar erro. E aí, o que ele faz? Ele cai no except. Significa dizer que eu sei que a pessoa digitou letra, não digitou número. E aí eu tenho a mensagem, por favor, insira apenas números. Só que então o programa vai continuar. E aí eu tenho esse continue aqui, que ele vai para onde? Ele não vai para esse while aqui de cima de fora, ele vai para esse daqui. Então ele pede de novo o valor pago por hora, que foi o que aconteceu aqui, quando eu fiquei digitando letras. Ele continuou dentro daquele while, que por sua vez está dentro do outro. Então o primeiro while ali, repito, é o while do programa como um todo, e o segundo while true é o while para repetir até que a pessoa digite apenas números. Por quê? Porque no momento em que a pessoa chegou aqui, o programa está aqui, e ela digitou só números, eu caio nesse try e isso aqui é verdadeiro, digamos assim, isso aqui funciona. Quando eu digito lá 10, que aqui o Python vai pegar uma string entendida como 10, aí ele cai aqui na linha 8 e ele consegue converter a string 10 em número 10. Portanto, isso aqui é sucesso. Aí ele executa a próxima linha. Qual é a próxima linha? Um break. Um break para eu sair de onde? Para eu sair desta repetição aqui, ó. Não é para eu sair da repetição do programa geral que está aqui em cima. É para eu sair desta repetição que eu selecionei aí agora. E aqui, então, eu tenho um código para forçar a pessoa a só inserir números no valor da hora. E aqui embaixo eu tenho exatamente a mesma lógica. Aqui é a mesma coisa. Só que agora é a mesma coisa para quê? Agora é a mesma coisa
para as horas trabalhadas. De novo, quantidade de horas vai ser uma string que a pessoa inseriu. Aí eu entro no try. Eu tento converter aquela string para números. Se a pessoa digitou números, deu certo. Eu converto para números. O try, então, funcionou. Ele executa depois o break e ele sai deste while que está selecionado. Por sua vez, se a pessoa ali, em vez de digitar números, digitou letras ou digitou algo que o Python não consegue converter, eu não sei o que a pessoa digitou. E para mim, eu, programador, eu não preciso saber o que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou letra, se a pessoa digitou letra e número, se a pessoa digitou um emoji, isso é irrelevante. Porque para mim, programador, eu preciso que a pessoa tenha digitado números. Então, por isso que aqui, se a pessoa não digitou números, ou digitou letra e número, ou qualquer outra coisa, este try aqui dá um erro, ele pula o break e ele cai para cá com a mensagem. Por favor, insira apenas números. Só que aqui eu não tenho um break, aqui eu tenho um continue. Por quê? Porque eu quero continuar, eu quero voltar para cima deste while aqui da linha 13 e dizer, meu amigo, digite só números. Então, esses dois while true, e aqui eu seleciono tudo agora, esses dois que eu estou selecionando aqui agora são para quê? Esses dois são apenas para que eu force o utilizador a inserir apenas números, tá? E aí o Diogo colocou, sempre que quisermos dar uma mensagem de erro, quando a pessoa escrever, por exemplo, exatamente. Se eu quisesse, aqui eu quero que ela digite só números. Então eu forço a que ela só insira um número que para ela vai ser número. Lembrem-se, para mim, não. Eu, programador, eu estou recebendo um texto que eu tenho de converter em número. Então, é uma questão de lógica. Se eu consigo pegar o que a pessoa escreveu e converter para um inteiro, é porque ela digitou um número, então está tudo ok. Por isso que eu uso break. Por sua vez, se a pessoa digitou alguma coisa que não é um número, eu não consigo converter para inteiro, por isso que eu ponho try, e aí vai dar erro, aí ele cai no accept e eu mostro a mensagem, meu amigo, eu só quero saber de números. E aí eu forço a pessoa com a mensagem de novo, com o continue, para que ela digite, então, apenas números. Tá? Depois eu tenho aqui o nosso if para sair do programa. Tá? Sair geral do nosso programa. Porque, veja, o while aqui em cima já morreu. Né? Já acabou, já passamos dessa fase, digamos assim. Tá? Então, se a pessoa digitou só números, maravilha. E aí, como eu pus na mensagem, veja que ali eu escolhi que fosse no número de horas trabalhadas. Eu poderia ter colocado lá em cima, já para evitar que ela digitasse alguma coisa. Mas tudo bem, isso é de menos, isso é mudar a lógica. O que importa é perceber aqui o conteúdo do programa. Então, essa primeira parte que está selecionada, ok, resolvemos. Aí aqui eu mostrei a mensagem, está ali na linha 14. Digite o número de horas ou -1 para encerrar o programa. Aí a pessoa digitou -1, então agora eu estou no meu if aqui que eu estou selecionando. Ó. Se quantidade de horas for igual a -1, mostro a mensagem, que eu sou educado, obrigado por utilizar o programa, e eu uso o break. Esse break é para sair de onde? Esse break é para sair do meu while geral. Olha aqui, ó, olha aqui a indentação. Tá? Esse break aqui eu estou saindo do meu while geral. Então aí eu encerro o programa. Acabou. Tá? Aqui acho que o programa está sendo executado, 0, eu coloco -1, -1, obrigado, e encerrou o programa. Eu saí daquele while geral. Tá? Se não, significa dizer que a pessoa colocou algum outro valor. Se não for -1, se for 0, se for, enfim. E claro, a gente poderia melhorar esse programa, inclusive. Porque aqui ele está colocando -1, mas se a pessoa tivesse digitado -2? A gente pode até testar aqui rapidinho, tá? Ou seja, digite o valor, eu recebo 10 por hora. Quantas horas você trabalhou? -2. O programa vai funcionar. E, obviamente, não faz sentido nenhum.
Ou seja, quem é que trabalha menos 2 horas por semana? Ninguém. Então, óbvio que, veja, nós não temos um erro aqui de sintaxe, nós não temos erro de lógica, o programa não tem erro de sintaxe porque não tem nenhuma palavra digitada errada no código, não tem erro de lógica porque o programa está fazendo todas as contas que se pede para ele, mas nós temos aqui um erro de semântica. Ou seja, o erro de semântica que eu falei lá no início do curso é quando tudo funciona bonitinho, mas o programa está errado. E aqui nós temos um exemplo muito claro, o programa está errado. O programa está errado porque o programa não poderia permitir que eu inserisse menos 2 horas, porque ninguém trabalha menos 2 horas por semana, senão o salário é negativo. Ou seja, você pagou para trabalhar. Tá? Mas isso, de novo, isso é uma outra coisa que a gente poderia resolver ali. Tá? Poderíamos pensar e resolver isso sem problema nenhum. Mas vamos voltar para cá. Então, se a pessoa digitou -1, break, encerrou o programa. E aí depois eu faço as contas, nada demais. Veja que o salário bruto, eu chamo a minha função, que eu já defini lá em cima, voltemos aqui para a nossa função, e eu passo as duas variáveis que eu pedi para o utilizador. Eu não pedi para ele o valor por hora, está aqui, e eu não pedi para ele a quantidade de horas, que está aqui também. Então, eu passo essas duas variáveis lá para a minha função lá em cima. Então, no momento em que eu executei aqui meu programa e coloco aqui 10, tá? E agora eu coloco aqui 20, na hora que eu carrego aqui no Enter, o que ele está fazendo? Ele está pegando valor por hora que vale 10 e transferindo para a variável A lá em cima. Ele está pegando 20 que eu coloquei em quantidade de horas e ele está transferindo para o B. E aí ele faz 10 vezes 20 vezes 4. E retorna esse valor, tá? Ou seja, 10 vezes 20, 200, 200 vezes 4, 800. Retorna isso já como inteiro. Ele pega isso e retorna como inteiro para cá. E aí o salário bruto, portanto, recebe o resultado daquela função. Do mesmo jeito que aqui em cima, ó, na linha 14, a variável quantidade de horas recebeu o resultado da função input. Então, aqui na linha 25, salário bruto recebe o resultado da função calcula salário. A única diferença é que o input já está no Python e o calcula salário eu que criei. Mas a lógica é exatamente a mesma. E aí, gente, é fazer if else. Acabou o programa. Ou seja, se o salário bruto for maior que 2.401, porcentagem do IRS é 32%. Se não, se o salário for maior do que 1.801, porcentagem é 24%. Se for maior do que 1.201, a porcentagem é 16%. Se for maior do que 601, porcentagem é 8%. Se não, porcentagem é 0%. E aqui eu tenho as continhas. O valor do IRS é o salário bruto vezes aquele valor que eu defini na variável dividido por 100. Então, 32 dividido por 100 dá 0,32, que é o 32%, é o que eu quero calcular. A mesma coisa para o valor da segurança social. E depois está aqui, salário líquido é o quê? É o salário bruto menos o valor do IRS, menos o valor da segurança social. E depois eu mostro tudo na tela. Acabou. Então, aqui nós temos uma maneira de... O que eu quis mostrar com esse exercício aqui? Que aqui nós temos uma maneira de obrigar, tá? O que está aqui, nesses dois whiles, nós temos uma maneira de obrigar o utilizador a só inserir o que a gente quer. Aí, se eu quero que ele insira só letras, eu faço a mesma coisa, mas aí eu faço a conversão para string. Por quê? Porque se eu converto e dá erro, talvez não funcione. Tá? Faço outros tipos de teste. Mas a ideia é essa. Eu estou forçando aqui o utilizador a só colocar números. Depois eu tenho aqui, nesse if, a minha questão da minha maneira de sair do meu while. Depois aqui eu estou definindo a porcentagem, aqui eu chamo a minha função, na linha 25, com os argumentos. Depois aqui, nesses ifs todos, da linha 26 até a linha 35, eu estou criando uma variável para indicar a porcentagem do IRS, porque a porcentagem varia conforme o salário bruto. Quem ganha mais, paga mais IRS. Tá? E depois eu faço as contas ali
da porcentagem. E por que eu fiz esse bloco aqui que está selecionado com if else? Porque o IRS é variável. Vejam que aqui na linha seguinte, na linha 37, segurança social, todo mundo paga igual, 11%, é o que está aqui. Agora, IRS não. IRS a gente paga variável conforme o valor do salário bruto. Então, eu tenho de saber em qual faixa salarial é o salário bruto para aí eu definir o IRS. Né? Ou seja, definir a porcentagem do IRS. E depois, simplesmente salário líquido, que obviamente é o salário bruto menos todos os descontos. E depois mostro tudo aqui para a pessoa. Tá? Então, é isso. Tá? Ou seja, esse exercício 7, basicamente, é isso aqui que a gente tem para fazer. Depois temos aqui o 8, que é exatamente a mesma lógica. Tá? Exatamente a mesma coisa. Cria um programa usando a função que retorne a menção correspondente à nota inserida pelo utilizador. A nota deve ser referente a valores de 0 a 1 e as menções são essas daí com base nessa tabelinha. Se a pessoa digitar um valor que esteja fora das notas possíveis, mostra a sua mensagem de erro. E o programa é executado continuamente até que seja inserido -1. Então, aqui também, gente, é só exercício para praticar. Tá? 0 aqui, -1 para sair, ok? Clear. E a gente executa aqui o 8. Opa, tá? Ou seja, digite a nota com valores entre 0 e 1. Ah, não, eu quero digitar -2. Não, tá ali. O número tem que ser entre 0 e 1. E aqui tem um detalhe ali que vocês viram, né? Para eu poder limpar a tela e coisar de novo. Não se preocupem com isso, tá? Isso não tem que se preocupar agora. Ah, eu quero colocar ali entre 0 e 1. Eu coloco 2. O número tem que ser entre 0 e 1. Eu coloco a letra A, o número, digite apenas números, como está ali, com pontos para indicar as casas decimais. E o programa continua. Aí eu digito, beleza, é 0,75. Ok, é médio. Confere com a nossa tabelinha. É o terceiro. Nota entre 0,71 e 8, a menção é médio. Confere. Aperte Enter para continuar, tá? E agora chega, -1. Ok, obrigado por utilizar o programa. Tchau. Então, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que tem diferente nesse código é esse detalhezinho aí do continuar e limpar a tela. Continuar e limpar a tela. Só isso. Tá? Mas o restante, e vocês, repito, não tem que se preocupar com isso, que é esse import OS que está aqui em cima. Não se preocupem com isso. O que se preocupem é que a minha função, que converte a nota, e aí a nota é a variável A, e como está aqui, se o A for maior do que 1, mostra que o número tem que ser entre 0 e 1. Se for menor do que 0, o número tem que ser entre 0 e 1. Que foram as mensagens que a gente viu. Se for maior do que 9, superior. Se for maior do que 8, maior ou igual, né? Médio, superior, parará, parará, está aqui. Aqui é a função de limpar a tela. Eu falei, não se preocupem, não vou explicar isso aqui, mas basicamente é o if else aqui, como vocês podem ver, tá? E aqui nós temos o nosso programa. Está aqui. De novo, o programa fica executando. Enquanto eu quiser, ele fica executando, até que eu digite -1. Então, eu já sei que eu tenho um while true ali. Aí, de novo, aqui eu quero forçar a pessoa a só digitar números. Então, aqui eu tenho um outro while true. Eu peço a nota, digite a nota com valores entre 0 e 1 ou -1 para encerrar. E, de novo, eu tento converter para float. Se converteu, sucesso. Se converteu, se deu certo, é porque a pessoa digitou um número. E aí, o que eu faço? Eu faço meu break. Eu faço o break para sair deste while aqui. E quando eu faço o break, ele cai aqui no meu if. Porque o if está fora do while. Olha aqui o alinhamento, tá? Vejam aqui, né? A indentação. Portanto, tudo isso que está... Opa! Tudo... Ai, não era isso que era para fazer. Peraí. Aqui. Tá? Agora sim. Tudo isso aqui que eu selecionei está dentro do while. Então, se a pessoa digitou lá 0,75, como eu fiz, quando chegou aqui nesse try, deu certo, converteu para float. Portanto, ele executa o break e ele sai do while, vai para o if. Se não, se a pessoa digitou número, ou se a pessoa digitou
se a pessoa digitou uma letra, ou se a pessoa digitou 0,75, aí esse try converter para o float aqui da linha 31 vai dar erro. Se deu erro, ele cai no accept. Aí ele mostra a mensagem, executa essa função limpa tudo que estava ali em cima, que eu falei que vocês não têm que se preocupar, e ele tem um continue. Por que um continue? Porque ele volta aqui para o meu while. E pede de novo. Digite, anota, parará, parará. No momento que a pessoa digitou um número, converteu para o float, saiu com o break, ele cai no if. Se for igual a -1, é para encerrar o programa. Adiós. Tá? Se não, ele chama a função para converter a nota. E aí, o que ele faz? Ele envia a variável nota, que eu peguei aqui em cima, ó, e converti para float. Ele passa lá para a minha função converter nota. E aí ela mostra as mensagens conforme a classificação. Então, também aqui, repito, tem esse detalhe aqui dessa função limpa tudo, não tem de se preocupar com isso agora, não se preocupem, tá? Isso é por enquanto, irrelevante. Nós vamos ver isso depois da avaliação, aí sim nós vamos fazer para melhorar os nossos programas. O importante aqui é isso, é o while, por que tem um while dentro do outro, tá? Aqui fazer o try para eu tentar converter. Se deu certo, eu saio. Se não deu certo, mostro a mensagem e peço de novo. Por isso que eu tenho continue aqui. E por aí vai. E, claro, o chamar a função aqui para que ele chame a função lá em cima. Tá? Então, essa é a ideia das funções. E aí, claro, terminamos os slides, que vocês já sabem, estão lá no Moodle, mas a aula, obviamente, não acabou, tá? Não acabou. Eu vou aqui pegar e passar aqui para vocês. Deixa eu só fechar aqui e abrir o outro PDF. Usar esse tempo que falta, temos aí 25 minutos, dá para a gente ainda brincar um pouquinho aqui, mas colocar as atividades aqui e as respostas, tá? O código. Então, a gente teve isso aqui, eu tive isso daqui, como eu falei, isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Mas não é muita coisa mais complexo, tá? Na verdade, o que nós temos aqui, esse aqui é aquele que eu mostrei anteriormente, ó, a nossa tabelinha aqui do IRS, tá? Salário bruto mensal, tá aqui. É aquele código que eu já mostrei. Então, aqui a gente não tem mistério. Ou seja, cria um programa para o cálculo do salário líquido. O salário líquido corresponde ao salário bruto mensal, menos o desconto do IRS, que segue essa tabela, foi aquilo que nós fizemos. Desconta-se também a porcentagem referente à segurança social, que é de 11%. E o programa solicita ao utilizador o valor pago por hora, foi o que nós inserimos, e a quantidade de horas trabalhadas por semana, foi o que nós mostramos. E, ao final, então, o programa mostra tudo aquilo que a gente viu. Tá? Ou seja, os resultados são mostrados desconsiderando-se os cêntimos, foi aquilo que a gente também fez, foi o 7. Tá? Então, está aqui, ó. Foi aquele que eu mostrei anteriormente. Está aqui o resultado, está mostrado ali. Tá? Se o utilizador inserir algum caractere inválido, o programa mostra a mensagem, por favor, insira apenas números, ou qualquer outra mensagem. Então, aqui inseriu letra, por favor, insira só números, digitei 10. Digitou letra, por favor, só números. Digitou 20, maravilha, calculou tudo certinho. Então, aqui os exemplos. Tá? E se a pessoa digitar o caractere inválido, no caso, a letra, em vez de digitar número, tá? Por favor, insira só números. E para sair era o -1, tá? Que acho que não estava aqui. Não estava aqui, mas, enfim, nós colocamos ali o -1 para sair. Então, está aqui, ó, o primeiro exercício da avaliação, essa opção 1, foi esse que eu mostrei aqui agora. Esse 7 aqui, para calcular as horas trabalhadas, só que esse aqui até tem mais coisa. Porque esse aqui tem a questão do -1 para encerrar o programa. Tá? Eu não lembro aqui se eu coloquei aqui. Não, esse aqui é o outro. Tá? Que é a questão da idade, etc. Aqui. Tá? Ou seja, aqui é o programa
Só que o que eu mostrei antes é um programa já melhorado. Porque aqui é uma resposta em que eu não faço os devidos testes. Tá? Então, e vocês têm esse arquivo, está lá no Moodle. Então, esse aqui é a resposta da avaliação do semestre passado, mas esse 7 já é ele melhorado. E melhorado porque aqui eu estou forçando o utilizador a colocar só números. Porque aqui eu estou usando uma função. Então, é isso daqui. Ó. A resposta seria isso daqui. Que, na verdade, seria até esse daqui. Mas melhorado, melhor, ou seja, ganharia mais valores numa questão como essa, respondendo desse jeito. Porque eu estou executando ali, calculando o salário de todo mundo. Tá? Então, eu tenho isso daqui, o nosso programinha. Acho que esse aqui já está claro aí para vocês. Tá? Pelo menos imagino, né? Assim espero, a partir do momento aí em que eu expliquei e fizemos a leitura daquele código. Vamos dar aqui uma olhadinha na opção 2, tá? Esse eu não mostrei. Então, deixa eu pegar aqui, só para facilitar. Espera aí, só um segundo. Hoje é dia 26, então acho que é esse daqui. Vamos ver aqui. Tá aqui, 1 menos 1, pronto. Vamos ver se é esse. Eu acho que é esse daqui. É a calculadora, digita o primeiro número 10, digite o operador eu quero dividir, e o segundo número 20. Meio é um número decimal. Beleza. Agora eu vou colocar aqui 20, dividir por 10, deu 2, 2 é um número inteiro. É esse mesmo. Então aqui nós temos, e aí já vou mostrar para vocês o código, mas nós temos aqui o que foi pedido. Uma calculadora que mostra ao final o resultado e se o número é inteiro ou decimal. Então, nós vimos aqui, meio é número decimal, 2 é um número inteiro. Então, a calculadora está mostrando isso. Tá? Observação. O utilizador pode digitar números decimais. O que significa dizer, portanto, que nós vamos converter o número para float. Porque se é número decimal, vai ser um float. Se o utilizador inserir caracteres inválidos em qualquer parte do programa, uma mensagem de erro deve ser mostrada conforme o caso. Então, se o utilizador inserir caracteres inválidos no campo dos números, o programa mostra a mensagem e digita só números. Se inserir caracteres inválidos no campo do operador matemático, o programa mostra a mensagem operador matemático é inválido. Então, vamos lá ver. Executei. Aqui, digito A. Tá? Ó, aqui já tem aí digite apenas números. Tá? O programa terminou, mas mostrou a mensagem. Digite apenas números. Tá? Agora eu tenho aqui, vamos colocar aqui 10, aqui eu coloco qualquer coisa e aqui eu coloco 10. O operador matemático é inválido. Então o programa está fazendo o que foi pedido. Tá? Dá para melhorar? Dá para melhorar. Dá para melhorar porque é aquela coisa. Eu aqui não tenho while. Na hora que eu executo e coloquei a letra A, ele já poderia me mostrar a mensagem. Olha, não é para colocar letra, é para colocar só número. Tá? Mas tudo bem. O programa fez aqui. E aqui nós temos dentro do try except uma explicação que eu não falei durante a aula, mas que eu aproveito esse momento para que vocês possam refinar, melhorar o programa, o código de vocês. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Try, faça alguma coisa, except, e eu posso colocar dentro do except um if else. Então, você pode colocar assim, faça tal coisa. Se der erro, aí você põe um se e um então. Tá? Sem problema nenhum. Por que isso vai ser relevante? Vocês vão ver na hora que a gente olhar o código para quem ainda não viu. Então, aqui nós temos as mensagens, aqui a possibilidade de erro, e vamos lá olhar o nosso código dessa calculadora agora, que é o 2. Está aqui, ó. Programinha pequeno, 28 linhas, pode ser melhorado? Pode ser melhorado, pode ter um while true ali para ficar executando o tempo todo para que a calculadora só termine quando a pessoa não quiser fazer mais conta. Nós poderíamos ter ali um while, como eu mostrei no anterior, para que a pessoa só insira números, para que ela não insira letras, por exemplo, para que ele já mostre a mensagem logo da primeira vez, porque veja como aqui, do jeito que está, o programa pode ser melhorado. Porque aqui eu digito, por exemplo, um número.
Beleza, 10. Aí aqui, errei no teclado, digitei isso aqui. Aí o programa ainda me faz digitar o outro número para depois dar a mensagem de erro. Então, eu já tenho de pensar. Se ali na primeira opção, digita um número, eu quero digitar o número 1, e eu aperto aqui a tecla do Q e vou no Enter, ele já deveria me dar um erro aqui. Tá? Então, o programa está funcionando? Está funcionando. Pode ser melhorado? Pode ser melhorado, sem dúvida. Tá? Então, poderia estar melhor aqui. Mas vamos lá. Temos as mensagens iniciais, nada de novidade, tá? Ou seja, print, o número 1, pediu o número 1, pediu o operador matemático, pediu o número 2. E aqui tem um detalhezinho da mensagem, que isso eu só vou explicar no final, tá? Mas guardem aqui que eu estou criando uma variável cujo conteúdo é um booleano. A gente trabalhou muito aqui com inteiro, com string e com float. Mas eu estou criando agora uma variável cujo conteúdo é falso. Por quê? Vai ter uma razão de ser lá na frente. Tá? Mas vamos chegar lá primeiro que aí eu explico. Então aqui eu tenho meu try e except. O que eu tento fazer? Eu tento converter o primeiro número para float. E aí, vamos imaginar que deu erro. Tá? Vamos aqui já imaginar que deu erro. Para que vocês entendam o porquê do falso ali. Tá? Que é justamente isso aqui. Executei, digitei a letra A. Depois eu digitei tudo certo. Mas a gente sabe que tem um erro. Então, aqui, na linha, eu pedi aqui, tá? O que aconteceu? Aqui eu digitei a letra. Na hora que ele chegou nessa linha 7, isso aqui deu erro. No Python deu erro. Porque o A não pode ser convertido em float. Portanto, tudo que veio depois, tudo isso que eu estou selecionando, não é executado. Não foi executado. Ele pulou. Pulou porque na linha 7 deu um erro, mas nós estamos dentro do try except, não vai aparecer o traceback. Pulou. Aí ele caiu para cá. E aí, vocês se lembram, estão lembrados, que quando eu falei sobre o if, eu disse que o if só é executado se o que vier depois for verdadeiro. Eu falei isso para vocês. If alguma coisa, e esse alguma coisa tem que ser verdadeiro. Se for falso, ele não executa. Então, olhem a mensagem, aquela variável mensagem OP, lá em cima, ela tem um valor falso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo um teste, não um teste, mas eu estou criando um if-else dentro do meu except para escolher qual é a mensagem de erro que eu mostro para o utilizador. Então, vejam lá. Aqui na linha 7, eu executei aqui, vocês viram, digitei a letra A. Então, repito que tudo que vem em seguida da linha 8 em diante não é executado. O Python ignorou. O Python foi para o except. E aí ele chega ali na linha 25 e tem aquele if. Quando eu coloco if mensagem OP, o que eu estou perguntando para o Python? Python, o conteúdo da variável mensagem OP é verdadeiro? E nós sabemos que não. Nós sabemos que o conteúdo é falso. Por que eu sei que o conteúdo é falso? Porque lá em cima, lá na linha 5, eu disse que mensagem OP tem o valor falso. Portanto, o Python não vai executar essa mensagem do operador matemático é inválido. Ele vai para o else. E aí, o que está no else? Digite apenas números. E aí, o que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma maneira de fazer um if-else dentro do except para escolher qual mensagem de erro eu mostro para o utilizador. Então, se o utilizador inserir inserir uma letra, nada do que vem depois é executado. Nada é executado. Portanto, a mensagem, a variável mensagem continua sendo falsa.
né? E quando chega lá embaixo, ele mostra que o número digite apenas números. Perfeito. Porque aqui eu digitei a letra A. Então, por favor, digite apenas números. Aí eu vou limpar aqui, vou executar de novo. Aqui eu digito 10, aqui eu digito divisão, mas aqui eu digito A no segundo número. E a mensagem é a mesma. Por quê? Porque o Python veio, parará, ele tentou converter o primeiro para float. Deu certo? Deu certo. Deu certo porque aqui o primeiro é um número, né? Que para mim, para você é um número, para o Python é uma string, mas é uma string que é possível de ser convertida em float. Então deu certo a linha 7. Mas quando chegou aqui na linha 8, deu erro. Porque o num2 é a letra A. E A eu não posso converter para float. Portanto, tudo que veio aqui em seguida não foi executado. Portanto, a variável mensagem OP continua sendo falsa. Quando o Python cai no except, ele faz o if. O if é falso, portanto, ele não executa o que está dentro do if, ele vai para o else. E está certo, a mensagem de erro para o utilizador está certa, porque ele errou no número. Agora, vamos voltar aqui para o nosso programa e acertar no número, então eu digito 10, mas eu vou errar ali no operador. Digitei a letra L e digito 10. O operador é inválido. E aí, o que acontece? Eu digitei 10 e 10. Isso aqui deu certo? Deu certo. Isso aqui deu certo da linha 8, num 2 para float? Deu certo. Aí eu começo a fazer os ifs para o operador. Se o operador for igual ao sinal de mais, soma. Se for menos, diminui. Se for multiplicação, multiplica. Se for divisão, divide. Se não, significa dizer que a pessoa colocou qualquer coisa errada. Onde? No número? Não. Porque o número a gente já passou. A pessoa colocou alguma coisa errada no operador. E aí, o que eu tenho aqui? Ó, que a mensagem passa a ser verdadeira. Só que aí, qual é o detalhe aqui? O detalhe é que quando eu chego aqui, nessa linha, o Python vai me dar erro. E por que ele vai dar erro? Ele vai dar erro porque aqui eu estou pedindo para ele mostre a variável resultado, certo? E a variável resultado existe no programa? Não existe. Percebam aqui e sigam a sequência. Aqui tem a variável num, 1. Aqui tem a variável operador. Tem a variável num2. Tem a variável de msgop. Tem a variável num1. Tem a variável num2. Agora percebam que eu digitei a letra L. Portanto, isso aqui é executado? Não, porque é diferente do sinal de mais. Isso aqui é executado? Não. Isso é executado? Não. Isso é executado? Não. Portanto, a variável resultado não existe no meu programa. Isso aqui que está no else é executado? É executado. E aí ele chega aqui, ó, na linha 19, e eu, programador, falei, Python, mostre o conteúdo da variável resultado. E aí o Python vai falar, peraí, Matheus, essa variável não existe na memória. Eu não criei essa variável em nenhum momento. Portanto, aqui vai dar erro. Só que nós estamos dentro de um try. Então, o que o Python vai fazer? Ele vai para o except. E quando chega no except, veja que agora nós descobrimos que o erro foi onde? O erro não foi no número 1, porque converteu, não foi no número 2, porque converteu, foi no operador matemático. E a variável MSG transformou para true. Portanto, ele cai no except e ele faz esse if aqui. MSGOP é verdadeiro? É verdadeiro, porque nós alteramos o valor dela aqui em cima. Então, ele mostra essa mensagem, que é a mensagem correta. Utilizador, você colocou um operador matemático errado. Então, a função da variável MSG aqui em cima é apenas o de definir qual mensagem eu mostro para o utilizador lá embaixo. Tem outras maneiras de fazer isso aqui, tá? Já digo logo. Mas, enfim, essa é uma maneira para explicar mais coisas aqui para vocês. Então, quando a gente chega aqui e coloca, tá? Eu quero que vocês visualizem isso aqui agora. Então, vamos lá começar. Mostrou lá em cima.
criou a variável pedindo aqui. Eu vou digitar a letra A. Aliás, vamos fazer tudo certinho. Primeiro, 10. Enviei. Aí ele vai pedir o operador. Eu vou colocar o sinal de mais. Tudo certinho. Tá? Aí eu vou colocar aqui de novo 10. Tá? O número 2. E aí a variável MSG é falsa. Aqui não vai dar erro. Então ele vai mostrar o resultado final perfeito. Ele entra no try, converteu para float, e aí, conforme eu for clicando aqui, vejam que ali do lado direito nós temos que num1 é uma string, agora passou a ser um float. Num2 é uma string, agora passou a ser um float. E aí eu começo a fazer os ifs. O operador é o sinal de mais? Sim, é verdadeiro isso. Tá ali, eu digitei mais. Portanto, ele vai criar a variável resultado, que todos nós sabemos vai receber o valor 20. Tá? Então, ele entra ali, criou a variável resultado e ele pula todo o restante. Vocês já sabem disso. Ele executou aquele if, pulou todo o restante. Aí ele vai lá para o final, nós temos a variável resultado aqui no fim, print resultado, convertido para string, porque eu quis concatenar aqui, mas eu poderia ter simplesmente colocado resultado %d, e depois % e a variável resultado, é a mesma coisa. E aqui eu estou fazendo uma comparação. Olha aqui que bonitinho que eu estou fazendo. Eu quero saber se o número é inteiro ou não. Então, eu faço a comparação. Se o resultado for igual à conversão de resultado para inteiro, eu digo que o número é inteiro. Se não, eu digo que é o número decimal. Tá? Então, aqui, ele vai dizer que é verdadeiro e vai dizer que é um número inteiro. Acabou o programa. Tá? Agora, vamos executar de novo com os erros. Tá? Então, executei. Coloquei a letra A no num1. Vou colocar aqui... Bora, meu amigo. Tá executando. Aí. Eu vou colocar agora aqui para facilitar o sinal de divisão. E vou colocar agora o número 10. Tá? Então, nós temos aqui variável num1 é uma string. Né? É a letra A. E aí a mensagem é falso. Beleza. Aí ele vai tentar converter. E vocês vão ver que vai dar erro e ele vai cair para o except. Ok? Deu erro ali no 1, vai dar erro agora. Vou clicar aqui. Deu erro. Tá? Aqui para a gente ele mostrou aqui embaixo. Está aqui em vermelho. Value error. Mas na hora da execução isso não aparece porque estamos dentro de um try. O que ele faz? Ele vai lá para a linha 24 do except. Então, nada é executado. E aí ele faz o teste da variável MSG. MSG é true or false? MSG é false. Portanto, esse if não vai ser executado. O que vai ser executado é o else. E ele mostra a mensagem. Por favor, digite apenas números. E está certa a mensagem, porque aqui eu digitei uma letra. Tá? Acabou o programa. A mesma coisa, se eu executasse e colocasse aqui... Tá? Não se preocupem com essa mensagem, vou até fechar. Tá? Coloco aqui 10, então beleza. Coloco aqui a divisão, beleza. Coloco aqui letra A. A lógica é exatamente a mesma. Mensagem é falso, tenta converter, tá? E aí ali deu erro, como nós vimos, vai lá para o except, mensagem é falso, mostrou o print. Maravilha. E, por fim, para a gente finalizar, eu vou... Aqui, vamos fechar, isso não importa. Eu vou colocar número 10 perfeito. Tá? Aqui eu vou colocar agora a letra M. E depois eu vou colocar de novo o número 10. Ok? E aí, mensagem falsa. Tenta converter o num1 para float. Deu certo? Deu certo. Tenta converter o num2 para float. Deu certo? Deu certo. Operador é igual a sinal de mais? Não, operador é a letra M. Então, nós sabemos que nenhum desses ifs vão ser executados. Né? Ali vai ser falso, ele pula. A linha 11 ele vai pular. A linha 13 ele vai pular. Linha 15 ele vai pular. E ele cai no else. E aí, MSG, que aqui era falso, passa a ser verdadeiro. Aí ele tenta mostrar a variável resultado. Olha aqui, ó, linha 19, eu estou pedindo, Python, mostre a variável resultado. Mas nós não temos aqui do lado direito a variável resultado. Portanto, vai me dar um erro. Tá aqui, ó, name error.
a variável resultado não está definida, não existe na memória a variável resultado, portanto, deu erro. Caímos, então, para o except. E quando chega no except, ele faz o teste. MSG é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então, por favor, mostre. E ele mostra exatamente o operador matemático é inválido. E encerrou o programa. E aí o Diogo questionou qual é a melhor maneira de fazer sem a variável mensagem. Você teria de fazer o while true e fazendo os testes para cada um. Você faz um while true para o número 1, converteu, deu certo? Então aí você vai para o outro para inserir o operador matemático. Aí faz as comparações. O operador é mais, menos, divisão, multiplicação? É um deles? Maravilha. Vai para o número 2. Faz um while true. É número? Maravilha. Aí faz a conta. Ou né, pede o número, deu erro, não é número, então volta para o início. Tá? Aí fica pedindo até que a pessoa insira o número. Depois vamos para os operadores e a mesma coisa. Inseriu qualquer coisa diferente de mais, menos, multiplicação ou divisão, meu amigo, o operador está errado, insere de novo. E fica pedindo até inserir o certo. A hora que inserir o certo, sai. Aí vai para o número 2, a mesma lógica. A hora que inserir só números, aí faz a conta e mostra o resultado. Tá? Então, são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Por isso que eu falei, aqui eu optei por seguir um outro raciocínio, tá? Mas é um raciocínio que, enfim, ele ensina uma outra maneira de você fazer esse teste. Então, percebam, para avaliação, vocês têm maneiras distintas de fazer. Inclusive, naquele anterior que eu mostrei aqui, eu acho que era esse aqui, ó, para mostrar a mensagem na tela, vocês têm maneiras diferentes para fazer a mesma coisa. Tá? A maneira em si, para mim, é meio que indiferente. O que importa é que o programa funcione, pelo menos no primeiro momento. Tá? E aí é aquilo que eu falei. Por exemplo, aqui, tá? Eu poderia ter refinado, que eu poderia, se é uma calculadora, eu programador, posso partir do pressuposto que, quando uma pessoa vai fazer conta, ela não faz uma conta. Eu poderia pensar, não, se é uma calculadora, a pessoa pode querer fazer várias contas. Então, eu crio esse esqueleto. Esse programa está funcionando? Está funcionando perfeito. Ele faz o que eu quero. Aí eu começo a refinar o programa, a melhorar o programa. Eu poderia colocar um while true, porque é uma calculadora, fica fazendo calculadora até a pessoa digitar qualquer coisa para sair. Eu posso melhorar o programa para evitar aquilo que eu falei antes, da pessoa chegar aqui, ela digita aqui a letra A, por exemplo, ela já errou, mas o programa continua me pedindo coisa, para só no final me mandar uma mensagem de erro. Tá? Então, eu tenho maneiras diferentes de fazer isso, tá? E de melhorar esse programa. Podemos fazer com que mostre o erro e usar o continue para voltar a pedir o valor? Sim, pode, sem problema nenhum. Exatamente. Tá? Então, tem maneiras diferentes. Tá? A questão que eu coloco como sugestão aí, dica para vocês para quarta-feira é: montem o esqueleto do programa de maneira que ele faça aquilo que for pedido. Ponto. Se deu tempo, se tiver tempo, aí você melhora. Tá? Aí você coloca lá um while true, se for o caso. Aí você faz esses testes para obrigar o utilizador a colocar só aquilo que você quer. Tá? Aí beleza. Tá? Mas a preocupação é fazer o programa funcionar no primeiro momento. Tá? Pessoal, os outros códigos, tá? A gente não tem mais tempo aqui, não vamos ficar, tá? Mas os outros, tá aqui o comando da questão, opção 1, opção 2, 3, 4, 5. Então, eu peço para que vocês leiam esse comando com atenção e depois peguem os códigos, tá? Tá aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ignorem aquilo que eu não tiver explicado, tanto que aqui eu olhei, aqui eu expliquei tudo, tá? A única questão é isso aqui, ó, na linha 2, eu estou inicializando todas as variáveis com valor 0, então eu posso fazer isso, tá? Mas dê uma olhada aqui, ó, igual está aqui na linha 2 também, ó, eu quero que tudo valha 0 no início, então eu não preciso colocar um em uma linha, um depois do outro, eu posso colocar numa linha só. Ou seja, voto nulo recebe o valor 0, voto em branco recebe o valor de voto nulo, que é 0, voto da Margarida recebe de voto em branco, que é o voto nulo, que é o 0, e por aí vai.
O restante aqui vocês sabem tudo. Tá? Eu tenho while true, eu tenho try except, eu tenho if for igual a zero, break, side while, eu tenho todos os ifs, tenho aqui contagem. Então, isso aqui, tá? Esses códigos, se vocês lerem o conteúdo aqui, o que se pede, tá? Aqui do comando, e começarem a ler e seguirem essa sequência, inclusive, como vocês podem ver, nesses códigos todos tem comentários, portanto, eu estou explicando aqui o que está sendo feito em cada linha, tá? E nós temos aqui, então, todos esses códigos que vocês têm plena condição de fazer. Como eu disse, é um pouco mais complexo dos exercícios que a gente fez em sala, isso aí é fato, tá? Mas se você parar, você consegue fazer sem problema nenhum, não tenho dúvidas disso, ok? Deem uma olhada nesses códigos, claro. Peguem a lógica dos códigos, o que está sendo feito, executem esses códigos tentando forçar um erro, como eu fiz aqui, tá? Como eu faço aqui nas aulas, eu vou executar aqui, eu quero que dê um erro, então eu coloco a letra A. Deu erro, o que acontece? Tá? Então, executem para que vocês vejam. Usem o Python Tutor ali, o site, pega, copia esse código, coloca ali para ver ele executando, ver o que está aparecendo, ver que variável está sendo criada. Tá? Se vocês fizerem, seguirem esses passos, não tenho dúvida alguma de que o sucesso será garantido na quarta-feira. Tá? Para quarta-feira, vocês já sabem as regrinhas, então, enfim, não vou aqui me estender, porque a gente já passou bastante tempo. Tá? E é isso. De novo, só para fechar, se algum de vocês ainda não participou lá no questionário, peço para que participe, tá? Eu vou olhar só na quarta-feira. Diga, Sara. Boa noite, professor. Eu queria só fazer uma pergunta, é uma dúvida pequena quanto ao teste, que é, nós temos, eu acho que o professor referiu, mas eu fiquei meio perdida, que é, quando nós fazemos em duplas ou em grupos, nós temos que enviar os dois a resolução do teste, ou basta uma pessoa enviar e no e-mail referir que está em grupo com outra Uma pessoa? pessoa só. Porque o que você vai fazer vai ser o seguinte, como vocês vão me enviar o arquivo do Python, então em cima, tá? Eu até fechei o Atom agora, mas deixa eu abrir aqui, não tem problema. Tá? Então, vou abrir, só carregar aqui um arquivo qualquer, que é o 2 até, que ele estava aqui na minha frente. Então, tá aqui. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui em cima, ó, comentário. Tá? Número de aluno, sei lá, 1, 2, 3, 4. Ou números, pronto, é um grupo, números de aluno, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Acabou, só isso. Tá? Não precisa colocar mais nada. Óbvio, confiram, coloquem o número correto, claro. Tá? Mas é só fazer isso. E aí depois, de repente, aqui, ó, coloca aqui, sei lá, questão 1. E parará, parará, acabou, sem problema nenhum. Tá? Então, podem fazer desse jeito, porque é isso aqui, é esse ponto PY que vocês vão enviar para mim. Tá? Então, façam isso sem problemas. Tá? Vou colocar também outras instruções lá, vou divulgar algumas instruções no Moodle na quarta-feira antes, provavelmente no início da tarde, mas não é nada diferente, óbvio, não é nada diferente daquilo que eu já falei. É só esse tipo de detalhe aqui para facilitar para vocês, tá? Mas podem colocar desse jeito sem problema algum, tá bom? Pessoal, é isso então, vamos lá, que já está aí 10h10 quase, tá? A gente se vê então na quarta-feira, tá? Não precisam ficar desesperados, precisam apenas dar uma olhadinha nesses códigos aí, virem preparados, tenho a certeza de que vai dar tudo certo, pessoal. Bons estudos para vocês e a gente se vê na quarta-feira então. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.